Sejam todos bem-vindos ao canal Cristão do Mundo Real. Nós estaremos aqui mostrando para vocês a realidade e o cotidiano de alguns seguidores de Cristo. E conosco hoje aqui está o pastor Anderson. Pastor, muito obrigado por ter aceitado esse convite, de estar contando um pouquinho a sua história para nós. Obrigado a você, Joel, pelo convite. Estamos aí, né? Compartilhar um pouquinho daquilo que Jesus tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas também. Legal, legal. Continue assistindo, porque a história do pastor Anderson é muito bacana. Pastor, casado? Casado com uma linda mulher, é claro. Que bom, né? Mas olha, acho que Deus separou o melhor para mim, né? Essa foi a melhor parte. A melhor parte de mim é minha esposa. Que legal. Filhos? Sim, filhos. Quantos? 4 filhos. Quantos? 4. 4 filhos? 4 filhos. Quantos meninos, quantas meninas? Tem 2 meninos, tem um rapaz já, né? Com 21 anos. E daí eu tenho mais um menino de 9 e 2 garotas, né? Uma menininha de 4. Uma de 4 e uma mocinha já de 17. 2 casalzinhos. 2 casal. Que bacana. Tinha ideia de ter bastante filhos ou não? Olha, a gente sempre brincava, né, quando criança, né? Mas não pensava que ia ter tantos assim, não. Anderson, e hoje você é pastor em qual igreja? Sou pastor na Presbiteriana Renovada de Goiuerê. Sou pastor, Goiuerê. Isso, pastor auxiliar ali em Goiuerê. Ah, é pastor auxiliar. Isso. Como que funciona o pastor auxiliar? Pastor, assim, como a igreja é uma igreja grande, né? Sempre nós temos o pastor presidente, né, que é o nosso pastor Moisés. Um abraço, pastor Moisés. Um paizão, né? O meu paizão na fé. Um homem que me dá mentoria no ministério, né? Legal. E... Já está convidado a participar com a gente. Olha aqui, aí, meu pastor. Tem uma história fantástica. O pastor Moisés tem uma história fantástica. E daí, temos os co-pastores, né? Eu sou um co-pastor já. Pastor auxiliar, quando você acaba de se formar, então você começa a exercer o ministério de pastor auxiliar e depois você passa a ser um co-pastor, né? Porque como nós temos o pastor titular, então nós somos co-pastores, tá? Então nós somos em 4 pastores ali na sede em Goiuerê. Deixa eu tirar uma dúvida minha. Tem rendimento para o pastor auxiliar? Ele tem uma bonificação, uma oferta, alguma coisa? Olha, alguns pastores sim, na maioria dos casos sim. No meu caso não, no meu caso, como eu sou empresário também, então essa parte eu dou, né, o meu ministério, legal. Então o meu salário é doado para a igreja, então eu não tenho salário, né, mas dentro da Presbiteriana Renovada sim, os pastores têm salários, porque são ministérios em tempo integral, né? Então são pastores que estão à disposição da igreja 24 horas por dia, né? Mas no meu caso, daí, como eu sou empresário também tenho as minhas funções aí, empresariais paralelas, então essa parte a gente acaba, do salário a gente doa para a igreja, ou seja, a gente não tem salário da igreja local daí. Que benção, que bom que tem essa opção, né? Sim, é muito bacana, Deus tem nos abençoado de uma forma especial, né? Então nós entendemos do chamado, em relação ao chamado, nós conseguimos conciliar, até foi uma guerra, sabe? Uma guerra, né? Ter o chamado e ter o sonho de ser empresário. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, mas foi uma guerra até a gente conseguir trazer um equilíbrio para essa balança. Que bacana. Com quanto tempo de conversão? Em 97 eu me converti. 97. 97. Só que aí eu fiquei um tempo firme ali, fiquei uns 2 ou 3 anos firme, depois acabei ficando 10 anos longe dos caminhos de Jesus até voltar novamente e firmar. E quem te levou para a igreja? Rapaz, é interessante, nós tínhamos ali em Goiuerê o professor Paraíba, né? E através do professor Paraíba a gente conheceu Jesus. Era um cara muito dinâmico, gostava de trabalhar com jovens, né? Eu sempre gostei de futebol, então a gente estava ali sempre brincando de bola. Acabei conhecendo o professor Paraíba e ele me convidou para ir para a igreja. E era professor do quê? Ele é professor de educação física. Ah, era no colégio mesmo? Não, ele exerce, né, mas não conhecia no colégio, conhecia ele fora do colégio, né? Ele sempre na cidade ali, né, com aquele jeito cativante dele, sempre cumprimentando todo mundo. Acabei conhecendo ele através de outros amigos, mas ele é professor de colégio também, né, mas não conhecia ele fora, né, ele que na cidade mesmo ali no dia a dia a gente se conheceu e ele convidou para ir para a igreja, começamos a ir para a igreja e ali conhecemos Jesus. Mas ele te chamou, você foi sozinho, você não foi? Cara, ele fez o convite, né? Fez o convite, a gente acabou indo. Tinha outros amigos também que jogavam bola, que começaram a ir. E ele tinha um jeitinho muito especial ali de cuidar da juventude. Ele estava sempre com a gente, né? Então, todo joguinho de futebol ele estava junto, ia brincar de vôlei, ele estava junto. Então, ele tinha uma forma de evangelismo muito cativante, né? Ainda mais para a juventude. A gente hoje, nós somos pastores, a gente sabe que não é fácil
ganhar essa juventude, né? Pois o mundo aí tem muitas facilidades, né? E acaba atraindo os nossos jovens facilmente. Então, hoje, para você manter realmente um jovem ali na igreja, está ficando cada vez mais difícil. Então, nós estamos entendendo a importância, né, de levar os nossos jovens a terem experiências com Deus o quanto antes. Agora, isso começa em casa, né, Joel? A gente aprende que, de fato, a maior experiência que um jovem pode ter com Jesus é, primeiramente, em casa. Se em casa ele tiver essa experiência com Deus, logo na sua infância, é o que a palavra diz também, né? Dificilmente ele vai se desviar. Mesmo que venha se desviar, ele vai acabar voltando porque ele conheceu a palavra. Ô Anderson, mas deixa eu, só para mim entender um pouquinho melhor. Ele comentava de Jesus ali perto de vocês? Ele ouvia algum hino, música, Abertamente, alguma sempre, coisa? sempre, sempre. O professor Paraíba sempre falava de Jesus abertamente para nós, louvores. Até a gente estava jogando bola, falava palavrão, aquelas coisas, ele estava ali sempre corrigindo, né? Mas de uma forma assim muito carinhosa. Ele era o técnico de vocês. Era o nosso técnico, isso aí. Que legal, que legal. Era o nosso técnico, sempre estava com a gente, muito bacana. Você tinha quantos anos? Ali já tinha 15 anos. 15 anos. 16 anos, isso. E ele te convidou para ir em qual igreja? Na Quadrangular, Evangelho Quadrangular. E você foi sozinho? Fui sozinho. Da minha família eu fui o primeiro a ir para a igreja. Você morava com seus pais? Eu morava com os pais. Pai e mãe? Pai e mãe. E eles não ficaram bravos, alguma coisa? Não, tranquilo. Muito pelo contrário, né? Não iam para a igreja, mas também não nos impedia de ir. E como que foi o primeiro dia, a hora que você chegou na igreja? Cara, foi bacana porque, como eu te disse, era tudo jovens, né? Então, como era juventude, um culto bem dinâmico, então foi tranquilo. E logo que nós ficamos ali acredito que depois de uns 3 ou 4 meses que eu estava indo na igreja, teve um retiro de carnaval. Inclusive foi aqui em Campo Mourão. E aquele retiro foi muito marcante. Eu tive uma experiência com Deus inexplicável, né? Extraordinária. Então, de fato, fui marcado por Jesus naquele carnaval de 97. Né? Carnaval de 97 eu conheci Jesus de uma forma inexplicável que eu senti naquele final de semana, a experiência que eu tive com Deus, o chamado. Naquele dia o chamado de fato ardeu no meu coração e desde então a gente vem caminhando, né? E você sentiu alguma coisa? Alguém falou alguma coisa para você? Como que foi? Cara, no momento do louvor, assim, eu fui tomado pelo Espírito Santo. Quem não conhece a palavra, quando você fala isso, parece loucura, né? O cara fala, como assim você é tomado pelo Espírito Santo? Como que é essa experiência? Cara, é inexplicável, não tem como você explicar. Eu sempre costumo dizer que as pessoas precisam viver isso, né? A pessoa precisa desejar, e é bíblico, né? Se você pedir, se você desejar, você vai ser visitado por ele. E foi simplesmente extraordinário. Nós chegamos numa sexta-feira, tivemos à tarde ali, né? Aquele começo para entrar ali à noite. Então a gente ficou ali na sexta-feira, aí no sábado durante o dia, foi fluindo. Sábado à tarde, por volta de umas 7 horas, daí começou a ministração da noite, aquele louvor, e aquilo foi fluindo. Daí teve uma ministração e voltou o louvor por volta das 10 horas da noite. Não teve como se segurar. E esses acampamentos era gostoso, né? Porque parecia que era 24 horas por dia, né? Louvor, adoração. Você sempre tinha alguma atividade, alguma coisa, né? Exato. A atividade foi muito boa. Foi muito especial. Foi assim... Vigília, né? Quadrangular tinha bastante vigília, né? Bastante vigília. Tinha muita vigília. Inclusive, nós frequentávamos muito vigília lá em Goiurê, né? Ficamos muito tempo em vigílias. E fez parte da minha história, né? Eu costumo dizer que foram experiências marcantes também. A gente sempre, quando alguém pergunta sobre as vigílias, a gente sempre motiva as pessoas a participarem, né? Porque, de fato, são experiências muito marcantes. Muito legal. E aí ficou nessa igreja quanto tempo? Na Quadrangular eu fiquei até quando eu acabei me afastando, né? Eu fiquei pouco tempo na Quadrangular, porque em seguida, em 98, eu fui para os Estados Unidos. Em 98... tinha já alguns familiares, tinha um primo meu que estava nos Estados Unidos, né? E aí o famoso sonho americano. Você era solteiro? Era solteiro. Famoso sonho americano, né? Então eu fui para os Estados Unidos em 98 e ali acabei me afastando, né? Acabei me afastando de Jesus, que é justamente o que a gente falou aqui no início do nosso bate-papo, né? As facilidades do mundo para a juventude. Sim. Aí você imagina, né? Um jovem, 16 anos, sair daqui do Brasil, né? Sai da roça, né? Porque desde os meus 9 anos... Foi pelo México?
Não, esse foi... Muita gente já foi pelo México. Não, eu fui de forma normal. A gente tirou o visto tudo certinho, né? Que legal. E, inclusive eu fui com a minha mãe na primeira vez, né? Alguns familiares. E chegando lá acabei me afastando porque, para pensar como eu disse, né? Um menino da roça, né? Desde os meus 9 anos eu comecei a ir para a roça. Então fiquei muito tempo na roça. Uns 12 anos eu fui morar em Cianorte com a minha tia. E daí que eu fui para poder trabalhar no comércio, né? E depois tive essa oportunidade de ir para os Estados Unidos, até esse primo meu que mora até hoje em Cianorte, né? Na verdade ele mora nos Estados Unidos, mas a mãe dele mora em Cianorte ainda. Através deles então a gente foi para lá. Uhum. E chegando lá você fica vislumbrado com tudo aquilo, né? Então um menino que não tinha nenhuma bicicleta para andar chega num lugar onde você pode ter na época, o Eclipse Mitsubishi. O Eclipse Mitsubishi. Você chega lá, você fala, cara, é isso aqui que eu quero para minha vida, né? E aí a gente foi ficando e foi se afastando da igreja, E quando eu voltei, já estava totalmente afastado. Anderson, e o que foi esse afastar? Foi questão de não estar próximo de Deus, não estar buscando, se envolver mesmo com as coisas do mundo em relação à bebida, mulheres... Algo mais pesado? Isso mesmo. Eu costumo dizer assim, né, para as pessoas, cara, se você deixar de frequentar a igreja, de estar próximo a pessoas que edificam a sua fé, que edificam a sua vida espiritual, é batata, né? Você pode estar na igreja 10 anos. Se você ficar 2 meses, 3 meses andando com pessoas que não falam de Deus, não frequentando ambientes onde você está aprendendo sobre Deus, com certeza você vai desviar, né? E foi justamente isso. Então eu deixei de ir para a igreja, comecei a andar com pessoas que bebiam, que iam para festas. Então ali de fato, né, aí voltei a beber, comecei a frequentar baladas, né? E aí você automaticamente não quer mais saber de igreja. Por mais que volta e meia eu frequentava um culto lá da Assembleia, tinha Assembleia de Deus, pastor Israel, né, um homem de Deus também. Eu frequentava de volta e meia, quando o sapato apertava mesmo, dava aquele desespero, aquela angústia, né? Ali uma vez por mês, cada 40 dias, acabava indo num culto da Assembleia de Deus aos domingos. Cara, e era inexplicável, porque da hora que eu chegava até a hora que eu ia embora, eu chorava o tempo todo. Porque sabia, né? Que aquela vida que eu estava levando era uma vida que não agradava a Deus. Então... o amor de Deus nos constrange, né? Então, fazer tudo que eu fazia durante todo aquele tempo e depois você está na igreja e você se sentir amado, o amor de Deus nos constrange. Acho que era por isso que eu chorava tanto, né? Era o culto todo. E às vezes eu conseguia, né, levar um amigo ou outro, convidava para ir junto. E os caras me perguntavam, cara, o que você tem? Que você vai para a igreja, você chora o tempo todo, né? E eles ali estavam simplesmente indiferentes, né? Porque ainda não haviam tido uma experiência com Deus, né? Então para eles era algo Mas estava anormal. naquela fase que ia para a igreja, chorava, saía, voltava a fazer o que... Na mesma noite. Né? Chorava o culto todo, mas saía dali, já ia para alguma balada, já ia para algum bar beber. Então, Chegou a usar alguma coisa mais forte ou não? Eu experimentei maconha. Né? A única droga assim, que eu experimentei foi maconha. E 2 vezes. Né? Experimentei maconha uma vez num restaurante que eu trabalhava. E não senti nada diferente. Né? Falei, cara, eu prefiro ficar na minha cerveja. Me deixava mais doido do que aquela maconha. Mas um dia eu saí com alguns amigos, nós fomos numa festa, dava umas 2 horas de distância, e chegando lá, rapaz, um povo muito doido, sabe? E daí esse pessoal enrolou um baseado lá, e eu fumei um cigarro de maconha com aquele pessoal, né? Cara, eu simplesmente apaguei. Eu não me lembro daquele dia, daquele momento que eu coloquei aquele cigarro na boca, até no outro dia quando eu acordei, aquele período ficou nulo, eu não me lembro. Né? Olha que perigo, né? É um perigo. Aí tinha um primo comigo, né, nesse dia, e ele não havia fumado. E no outro dia ele ficou ali, a sorte que ele cuidou de mim lá e tal. E no outro dia, quando eu acordei, conversando com ele, ele falou, cara, você ficou muito mal, você ficou muito doido. E assim, ele falou, cara, você só não morreu aí hoje porque eu estava por perto ali, mas assim, fazendo coisas fora de si, mexendo com a mulher dos outros, bebendo, misturando bebida com droga, né? E realmente... Ele falou, cara, e depois ele me mostrou algumas fotos, alguns vídeos ali, e eu falei, cara, não dava para acreditar. Então, como de fato aquilo ficou apagado da minha memória, eu não consegui me lembrar o que eu tinha feito, então eu disse que nunca mais ia experimentar droga nenhuma, né?
E graças a Deus, né, desde então nunca mais nem maconha e nem com outro tipo de droga nenhuma experiência, né? Mas essa noite que a gente experimentou maconha foi terrível. Então eu fiz ali um compromisso comigo mesmo, né? E nunca mais E Deus coloca anjos, né? Coloca. Eu sempre digo, né? Deus cuida. Por mais que a gente tá desorientado, quando você tem um chamado, quando você tem promessas, Deus vai cuidando de você, né? Deus vai cuidando. Mas então nunca mais usei droga. Foi a única experiência, 2 experiências, né? A primeira onde eu falei, cara, isso aqui é de boa. E essa segunda que daí eu simplesmente apaguei. E aí eu falei, não é isso que eu quero para mim, né? Eu quero viver mais. E ficou mais quanto tempo nos Estados Unidos? Ao todo foram 10 anos entre idas e vindas. Foram 10 anos ali, ficava um tempo, 1 ano, 1 ano e meio, voltava aqui para o Brasil, ficava aqui 4, 5 meses até acabar o dinheiro. Por que voltava para cá? Porque é interessante, se você conversar com 10 pessoas que vão para os Estados Unidos, as 10 vão falar para você que querem voltar. É a nossa terra, é a sua terra, é a sua pátria, né? É a cultura, tá? Então, por mais que as pessoas vivam lá, por exemplo, a minha mãe mesmo vive, né? Vive nos Estados Unidos hoje, ela tirou a cidadania americana, então hoje ela mora lá, mas volta e meia ela está por aqui e tem um sonho, todo mundo tem um sonho de voltar um dia, né? Sim. E principalmente, no meu caso, né? As pessoas quando vão e elas não conhecem a Deus, talvez uma pessoa que está lá hoje por um propósito, né? Deus colocou um propósito no coração dela, ela fique tranquilamente. Tá? Mas uma pessoa que não conhece Deus, ela sempre tem dentro dela assim, eu preciso voltar, né, para o lugar de onde eu saí para provar que eu venci na vida. Né? Então, assim, o ego. As minhas voltas eram justamente por isso. Né? A gente queria mostrar que tinha vencido. Né? Então, queria estar aqui, queria mostrar que tinha conseguido algo. Então, era um ano e meio lá. O que você fez para isso quando você voltou? Primeira vez. O que você fez para provar que tinha vencido? Cara, você chega, você quer comprar o celular da moda, você quer comprar um carro, né? Você quer andar com roupa de marca, e você quer ir para as festas e mostrar que você é o cara, né? Então foi isso. E você fez tudo isso? Fiz tudo isso. Fez tudo isso? Tudo isso. Você achava Chegou com o rei na barriga. Você achava a última bolacha do pacote. E é igual mesmo. Você comentou, né, Anderson? Como você veio de uma família humilde, aí teve essa oportunidade. E a chance de você provar, de repente, para as pessoas, né, assim como ele disse que não era cristão na época, que você era melhor que as pessoas, que a intenção era essa, né? Exato. Eu costumo dizer que quando você não conhece, de fato, o Senhor é isso, né? É o eu governa dentro de você de uma forma incontrolável, né? E aí você vive o tempo todo não para você e nem para Deus, você vive para os outros, né? Para mostrar para os outros. É uma dificuldade do ser humano, né? Até as pessoas que conhecem a Deus, esses dias Deus me deu uma mensagem sobre a questão do orgulho, né? A gente vê que o orgulho pode tirar tudo de nós. Né? Então mesmo você, e é uma linha muito tênue, né? Mesmo você servindo a Deus, se você não se cuidar, você é tomado pelo orgulho. E essa foi uma fase da minha vida onde o orgulho era... Falando em orgulho, quando você voltou, você abriu uma empresa? Foi ser funcionário? Quando eu voltei a primeira vez, foi só... eu comecei a mexer com carro, sempre gostei de carro, né? Então comprava um carro, vendia. Então tinha esse sonho de ter o próprio negócio. Daí foram alguns anos indo e voltando e sempre mexendo com carro, comprando e vendendo carro. Quando foi a penúltima vez que eu voltei... Não era casado ainda? Aí na penúltima vez eu conheci a minha esposa. Conheceu aqui no Brasil mesmo? Isso, aqui no Brasil. Tá. Uhum. Deus já tinha separado ela para mim e ela estava orando também, com certeza, né? Mas na penúltima não tinha voltado para Deus ainda? Na penúltima ainda não. Cara, então se foram esses 10 anos que eu fiquei entre idas e vindas para os Estados Unidos, foram os 10 anos aí que eu fiquei longe. Entendi. Né? Então nessa penúltima vez que eu vim, aí eu comprei um posto de gasolina. Né? Comecei um posto de gasolina. E daí foi quando eu conheci a minha esposa. Né?
Numa festa? Numa festa, para variar, né? Na verdade, fui num restaurante e tava lá, né? Aquela loira linda. E ela caiu na besteira de dar uma olhada para mim, e ela se apaixonou por esses olhos verdes aqui. Você sempre foi assim, calmo? Cara, na verdade, assim, eu sou mais estouradinho, né? Não, bem nervosinho, era bem nervosinho, né? Hoje, graças a Deus, estamos dominados aí por Deus, né? Rendidos. Hoje é o Espírito mas era Santo. terrível. Hoje é o Espírito Santo, mas era terrível. Gostava de confusão, era bem violento. Né? A pessoa não tinha paciência nenhuma. Né? É uma luta, né? Quem não tem paciência é uma guerra, né? E quando você conheceu a tua esposa, você era assim. Exatamente. Quando eu conheci minha esposa, era exatamente desse jeito. Um cara muito difícil de lidar. Né? Foram até eu voltar para Jesus, né? Foram anos muito difíceis. Né? Anos muito difíceis. Minha esposa sofreu muito. Né? Você chegava a ser agressivo? Sim. Eu cheguei a agredir minha esposa fisicamente, né? Verbalmente. Isso era infelizmente fazia parte do nosso dia a dia. Né? Era algo bem terrível. Não imaginava isso, Anderson. Porque hoje eu vejo você um cara calmo, sereno. Olha como Deus muda, viu? Como Deus muda. Quando eu conto meu testemunho, ninguém acredita, né? Nós tivemos recentemente não, antes da pandemia, recentemente agora também, nós tivemos um face a face, até nós fazemos aqui em Campo Mourão, encontro com Deus, né? Mas antes da pandemia a gente teve um encontro aqui em Campo Mourão e eu ministro a mensagem sobre o Espírito Santo, né? No encerramento. E naquela manhã eu compartilhei isso, né? Com aquela turma que estava ali, né? Com aquelas quase 100 pessoas que estavam ali. Então, assim, é que nem você disse, né? As pessoas falam, cara, como que pode, né? Não dá para acreditar. Sim, né? Que era um homem que agia dessa forma, né? Anderson, foi agressão mesmo forte ou não? Agressão mesmo, agressão física mesmo. De dar umas porradas. De dar umas porradas. Rapaz, eu sempre tive vontade, mas não tive coragem, né? Tô brincando, amor. Agora a gente ri, né? Agora a gente ri. Mas isso causa muito trauma, né, Joel? Sim. Principalmente na esposa, né? Na mulher. Foram muitos anos ali. Depois que a gente voltou, nessa penúltima vez eu voltei mais uma vez para os Estados Unidos. Fiquei lá. Aí eu disse para minha esposa que ia levá-la. Falei, olha, fica tranquilo que eu vou trazer você para cá. E comecei a trabalhar, comecei a pagar minhas contas, porque eu tinha deixado muita conta para trás por causa desse posto, eu tinha ficado muito endividado. Você faliu então com o posto? Falei. E sabe o porquê? Propósito. Né? Propósito. Deus havia dito para mim uma vez que tudo que eu fizesse em terra estrangeira seria como palha ao vento. Olha para você ver que interessante isso. Eu estive num culto, né, e Deus falou comigo através de uma serva dele, né? Ele disse assim, olha, tudo que você... Eu estava já com passagem comprada, tudo pronto para voltar para os Estados Unidos mais uma vez. Acho que era a 7ª ou 8ª. E Deus disse assim, olha, tudo que você fizer em terra estrangeira vai ser como palha ao vento. Ou seja, você vai perder tudo. Né? Eu te chamei para prosperar aqui, nessa terra. Você vai prosperar aqui. Eu sou o seu Deus, eu sou o seu provedor, eu te separei para o ministério. Então, assim, Deus havia me prometido abundância aqui. Cara, mas como acreditar? Né? Eu sabia que era Deus. Eu não tinha dúvida que era Deus falando comigo. Até porque eu conhecia a voz dele, né? Mas o problema nosso como ser humano é olhar para o cenário e para as circunstâncias humanas. Atual, né? Atual. Então eu olhava, eu sabia que era Deus falando comigo, mas daí você começa os questionamentos. E quando a nossa cabeça está, né, nosso coração, nossa mente está fervilhando, Deus não dá resposta para a gente. Não. Porque a gente não sabe lidar com isso. Então, aí você fica desorientado, porque aí você pergunta, mas como, Deus? Né? E aí Deus simplesmente se cala, ele só disse assim, olha, né, eu vou fazer. E aí você pergunta como? Cara, endividado, né? Passagem comprada. Quanto tempo de casado? Mais ou menos. Nesse tempo, isso não estava casado ainda, né? Quando eu ouvi essa palavra, eu ainda não tinha casado. Então, aí eu insisti, sabe? Eu cheguei ao ponto de falar com Deus assim, Deus, a tua palavra me disse que eu já conhecia alguma coisa, né? Diz que eu tenho livre-arbítrio, então eu escolho ir de novo. Eu vou lá então buscar um pé de meia, depois o Senhor me abençoa com o pé de meia que eu vou buscar. Né? Olha a ousadia. E daí eu voltei para lá e aí sempre foi essa guerra.
tudo que ganhava, perdia com muita facilidade. Aí foi quando, na penúltima vez, eu voltei, comprei esse posto. E aí eu disse assim, bom, agora eu vou firmar, vou ficar aqui, vou cuidar. Cara, e eu cheguei com muito cuidado, sabe? Em relação aos negócios. Eu estava com muito cuidado, assim. Mas, Joel, você não consegue, cara, segurar. Aquilo vai... Você tá com a mão fechada e aquilo começa a escorrer. E eu fui perdendo. Aí foi quando eu conheci minha esposa. E aí eu já estava endividado novamente. Aí eu preparei para ir para os Estados Unidos a última vez. E chegando lá, comecei a pagar minhas contas. Cara, olha, escuta essa. Quando as coisas estavam já praticamente todas pagas, né? Aí minha esposa ia na tarde de benção. Ela começou a ir na tarde de benção. Aí daí nesse intervalo foi quando ela conheceu Jesus. Porque quando eu a conheci, ela sabia que eu havia conhecido Jesus, mas estava afastado. Né? E aí as pessoas contavam as experiências que eu tive para ela com Deus, ela falava, esse aí não esse duvido. Cara não duvida. Né? E aí foi quando eu fui para lá novamente, e chegando lá, cara, já preparando para trazê-la para cá, e ela foi na tarde de bênção, e aí Deus falou com ela. Né? Deus disse para ela assim, olha, o que você está tentando fazer não vai dar certo. E aquele que está lá eu vou trazer de volta. Só que ela não me contou, né? Nossa. Ela não me contou isso. Cara, passados alguns dias eu me envolvi numa confusão lá nos Estados Unidos. Né? E me envolvi numa briga lá. E acabou que a gente foi preso. Né? Foi preso. E eu fiquei ali quase 30 dias preso. Né? Depois me soltaram lá mesmo. Mas, cara, o mundo que eu tinha lá desmoronou. 10 anos, né, de sonhos, de encantamento por aquele país, por aquela nação. Né? Passava por muitos lugares. Eu tinha uma empresa de pintura. Então, várias redes, por exemplo, rede McDonald's, Burger King, tinha uma rede de farmácias lá chamada CVS. Então, assim, nós pintávamos essas empresas todas. Então, quase aquela região toda nossa ali, né, que a gente morava, no estado de Massachusetts, Rhode Island, Connecticut. Então, são 3 estados ali vizinhos, né, que a gente ia fazer obras, ia pintar esses locais, rede de hotéis. Então, eu passava por aqueles lugares e via aqueles prédios gigantescos, via aqueles McDonald's, né, grandes, e falava assim, cara, que legal, eu fiz parte disso aí, né? Eu que pintei, eu que ajudei a fazer. E, cara, quando eu saí, eu olhava para aquelas coisas, eu tinha perdido o encanto. Não. Né? Eu perdi o encanto e as portas fecharam para mim. As portas fecharam. Note que eu havia dito para minha esposa, olha para você ver o que o orgulho faz. Ela tinha tentado o visto e o visto não tinha dado certo. E eu disse para ela, fica tranquilo, nem que for pelo México eu te trago para cá. O dinheiro não vai faltar. Eu estava prestes a assinar um contrato na época de $500 mil. Era muita grana. E, cara, na semana, eu creio que ali na semana, 10 dias antes de eu assinar esse contrato, né, que era uma rede de hotel que a gente estava pegando para pintar um dos hotéis, né, esse ia ser o primeiro de vários. Então, assim, ia ser uma porta milionária para nós, né? E, cara, nessa semana, 10 dias antes, nós assinamos esse contrato, foi quando aconteceu tudo isso e eu fui preso. E quando Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Na época você ainda não tinha voltado para Cristo. Sua esposa estava aqui no Brasil, você nos Estados Unidos. E você se envolveu numa briga. Exatamente. Por qual motivo? Olha que interessante. Essa briga foi... A minha mãe morava em outro local, em outra cidade. Eu morava já em Boston e ela morava em Hyannis, Cape Cod, uma ilha. E ela tinha me ligado chorando que um inquilino da casa dela havia maltratado ela, né, dito algumas coisas para ela. Cara, eu nunca fui disso, né, assim, lá, né, porque lá é muito sério essa questão de qualquer confusão, ainda mais para imigrante. E eu ouvindo aquilo, sabe, me bateu uma ira, um negócio assim. E eu tava pintando inclusive uma farmácia dessa CVS que estava a 50 minutos de onde a minha mãe estava. E, cara, eu simplesmente montei no carro, meu irmão estava comigo, peguei meu irmão, montei no carro e fui lá. E chegando na casa, o cara estava lá. E a gente começou a discutir ali e tal, e nós não chegamos a agredir esse cara. A gente deu uns empurra para lá, empurra para cá, empurra para lá, empurra para cá. E ficou só no empurra, né? E aquela coisa, ó, você falar com a minha mãe de novo, vou te quebrar a cara. Né? E ficou nisso. E viramos as costas. Só que o que esse cara fez, Joel? Esse cara, ele quebrou a casa inteira. Depois que nós viramos as costas. Né? Ele jogou a geladeira no chão, fogão, ele quebrou a casa inteira. E tudo era da sua mãe? Era.
E daí naquela quebra-quebra, ele se cortou ali e tal, isso sozinho. E aí quando nós íamos saindo e ele já começou aquela quebradeira, a gente começou a ouvir aqueles barulhos, falou, cara, que loucura, mas vamos embora. Vinha chegando uma outra pessoa que morava na casa e viu a gente saindo. Quando a pessoa entrou na casa, viu o cara gritando, falou, eles me agrediram, eles tentaram me matar. Aí a menina ligou para a polícia. Então a polícia chegando, você para pensar, a polícia chega e vê um cenário de uma casa toda destruída, toda quebrada, o cara ali, né, cortado, sangrando, falou, foi esses caras mesmo. Tinha uma testemunha que viu a gente saindo da casa. Né? Então ele armou pra gente, né? Por mais que a gente de fato teve naquele local, teve uns empurra ali, mas não teve agressão, né? E aí ele acabou que montou todo esse cenário e isso causou, né, a deportação do meu irmão, causou a deportação de um amigo que não tinha nada a ver com a história, estava ali de gaiato, né? E causou a minha prisão, que eu fiquei 30 dias lá, mas eu fui o único que consegui sair lá. Inclusive, Joel, que interessante isso, dentro da prisão, eu orava a Deus, né? Falava com Deus assim, Deus, mas que situação, o que o Senhor quer de mim? Né? E aí eu orei o seguinte, falei, Deus, eu tô disposto, né? Eu estou disposto a viver aquilo que o Senhor tem para mim, mas eu queria te pedir uma coisa. Eu entrei pela porta da frente nesse país e gostaria de sair pela porta da frente. E, cara, foi um caso assim interessante, porque 99% dos casos nesse tipo de situação é deportação na seca. Né? E eu tive diante do juiz, expliquei para ele o que aconteceu, falei para ele, falei, olha, eu entrei pela porta da frente, gostaria de sair pela porta da frente. E ele me deu autorização para ficar no país mais 4 meses. Ele disse assim, você tem autorização para ficar mais 4 meses aqui, resolver sua vida, acertar alguma coisa que você quiser acertar, e você está liberado para ir embora. Mas você precisa ir embora. E aí saí ali, e como eu te disse, mas olha para você ver como que a gente é, né? E saindo eu ainda tentei recomeçar. Né? Eu tentei recomeçar, procurei aqueles contatos, né? Cara, e as portas se fecharam para mim. Tinha empresa que eu trabalhava para eles há 7, 8 anos. Né? Quando eu vinha para o Brasil, os caras ficavam me ligando. Anderson, quando que você volta? Cara, volta para cá logo, estão precisando de você. Né? E depois desse episódio eu voltei lá, cara, os caras, sabe, nem bom dia. Os caras não me atendiam. Né? As portas se fecharam de um jeito, eles cruzavam por mim como se nunca tivessem me visto. Então, literalmente, Deus fechou todas as portas para mim naquele país. Eu cheguei ao ponto, Joel, eu ganhava, por exemplo, 15, 20 mil dólares por semana, né, com essa empresa de pintura que eu tinha. Eu passava em frente ao restaurante, eu fui chefe de cozinha lá também, lá nas minhas primeiras experiências, e tinha vaga de lavador de prato. E eu ia pedir para lavar prato, ou seja, para ganhar 400, 500 dólares por semana, de 15 mil para 400 dólares por semana. E, cara, simplesmente os caras não me contratarem. Os caras olharam para mim e falaram assim, cara, não, você já fala bem inglês, você não merece isso aqui, não. E os caras não me davam emprego. E aí eu fiquei ali mais uns 60 dias, né, sem oportunidade nenhuma. As portas se fecharam. Aí eu entendi, eu falei, bom, eu vou embora. Aí eu tinha alguma coisinha aqui, tinha uma casa ainda, tinha um sítiozinho ali de 10 alqueiras. Eu falei, vou começar de novo, vou para lá e vou recomeçar. E aí foi quando eu voltei. Né? E aí eu e minha esposa começamos esse processo de... Nessa época não tinha filho? Não tinha. Minha esposa tinha já uma menina, né? Que é a Maria Eduarda, que eu tenho como minha, né? E a gente então começou a nossa caminhada. Mas aí também veio, eu vendi esse sítio, fomos começar e fali novamente. Literalmente a palavra que Deus havia me prometido, que tudo que eu fizesse no estrangeiro seria como palha ao vento. Então tudo aquilo que havia sobrado do que eu havia ganho lá, literalmente perdeu tudo. Perdi tudo e fiquei devendo muito. Eu tenho um livro até hoje, onde consta minhas dívidas da época, né? Fiquei devendo muito, fiquei devendo horrores. Além de ter perdido tudo, ainda fiquei devendo muito. E nesse intervalo, né, que eu perdi tudo da última vez, era onde eu tinha, né, essa dificuldade, agredia a esposa, bebia, né, fazia muita festa. Por quanto tempo agredi nela? Cara, a gente teve ali acredito que uns 2 anos muito difíceis. Né? Ela nunca te denunciou? Não. É amor, hein? É amor. Sério, mas foram 2 anos. Eu vejo assim, né, Deus... Ela ia chorar, daí ela já olha que interessante, quando ela conheceu Jesus também, nessa tarde de bênção, ela não tinha se batizado ainda, mas
ela sabia onde pedir socorro, né? Com aquelas situações. Então ela procurava o pastor Gilberto na época, né? Está até hoje em Goiurê. Ela procurava que já era da presbiteriana, que era da presbiteriana renovada, né? Então ele procurava o pastor Gilberto dava conselhos para ela. Olha que interessante, o pastor Gilberto falou assim: minha filha, eu conheço ele. Deus tem um propósito na vida dele, Deus tem um chamado para ele. Eu creio que um dia ele vai mudar, eu creio que ele vai ser transformado, né? Aguenta mais um pouco. E, cara, ela foi aguentando, sabe? Então ela pedia socorro ali para o pastor Gilberto, ia na tarde de bênção ainda, né? A irmã Maria Evangelista orava com ela sempre. E ela não te convidava para ir na igreja? Convidava, mas eu não queria saber, né? Então, assim, achava que, cara, o que igreja vai fazer por mim, né? Mas daí depois a gente começou, aí chegou um momento em que, quando acabou tudo mesmo, aí eu comecei a ir para a igreja, né? Eu comecei a frequentar os cultos novamente. Né? Por desespero? Por desespero. Eu estava numa situação, eu disse para ela assim: olha, nós não temos mais o que fazer, vamos ter que fugir. Vamos ter que fugir porque as dívidas estão grandes e tal. E aí ela me disse o seguinte, ela falou: olha, nós temos ainda uma última opção. Aí eu disse para ela assim: qual? Eu falei: olha, para os Estados Unidos não dá. Né? Como eu saí de lá, por mais que eu saí pela porta da frente, havia uma ordem, né? O juiz havia me dito que durante 10 anos eu não poderia voltar lá. E eu falei: olha, para os Estados Unidos não dá. Eu falei: então vamos para a Europa. Eu já tinha ido para a Europa uma vez, então eu falei: vamos tentar trabalhar em algum lugar lá, vamos ligar para alguém, tem alguns amigos na Inglaterra, vamos embora para lá. Ela disse: não, tem outra opção. Eu disse: qual? Ela disse assim: vamos para a igreja. Nossa! Aí eu falei: cara, essa mulher tá ficando louca. Que tapa na cara, né? Fazer o que na igreja, né? Aí você fica pensando justamente isso. Poxa, eu conhecia, eu que estava afastado, eu que estava desviado, e ela me convidando. Aí eu disse para ela: tá bom, vamos lá. E a gente foi, era no começo de ano, não me lembro que era, mas era no começo de ano. Uhum. E daí, olha que interessante, estava tendo um projeto na igreja. Né? O que você quer a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E deram uma folha pra gente. Uhum. E eu peguei aquela folha, cara, e confesso para você que eu queria colocar ali que a curto prazo eu queria pagar minhas contas, porque aquilo estava me deixando louco. Mas aí eu parei, pensei e disse: meu Deus, se eu estou aqui, eu não tenho para onde correr mais. Né? Eu tinha essa possibilidade de ir para a Europa, mas não tinha dinheiro também, não tinha jeito. Risco de deportação, era uma época que estavam deportando muitos brasileiros, né? Da Europa também. E eu disse: cara, o que eu vou fazer? Aí peguei aquele papel, coloquei lá que a curto prazo eu queria viver o que Deus tinha para a minha vida. Né? Aí a médio prazo eu coloquei que eu queria pagar minhas contas. E a longo prazo eu queria viver tudo aquilo que Deus tivesse para mim em abundância, né? Uma família restaurada, viver de fato os sonhos e os propósitos de Deus. E desde então, aí eu parei de beber, literalmente, parei de beber. Me afastei das amizades que me conduziam para isso. Uhum. E interessante que 4 meses depois eu estava pregando meu primeiro sermão. Olha! 4 meses depois desse propósito, né? Eu estava pregando meu primeiro sermão. Aí os amigos, né? Os falsos amigos, né? Sempre ali com zombaria, mas eu estava muito decidido, né, Joel? Eu estava muito decidido e caminhando com a minha esposa. E depois dessas primeiras ministrações, né, eu lembro o dia que eu estava orando e eu falei com Deus, falei: Senhor, o Senhor não me deve nada, né? Eu que devo para o Senhor, mas estou pregando a Tua palavra, mas eu ainda devo muito. E eu falei assim para ele: a única coisa que eu não quero é envergonhar o Evangelho, porque, né, a palavra condena quem faz isso. Eu não posso envergonhar o Evangelho. Então eu queria pedir para o Senhor abrir uma porta para que eu pudesse pagar minhas contas, porque senão a pessoa, uma hora eu pregando um sermão, alguém levantar um cheque sem fundo meu lá, não vai dar certo, né? E, cara, depois daquela oração também, aí, e assim, eu estava muito ativo na igreja, né? Daí a gente começou a frequentar os cultos corretamente. E eu e minha esposa, o que a gente fazia, Joel? Tudo que a gente pegava, que a gente ouvia, a gente colocava, anotava aquilo e colocava em prática. Né? Aí eu ouvi alguém falando assim: cara, pega tuas finanças, faz uma planilha, né? E vai ali, vê o que você entrada e saída. Eu fui lá, fiz a minha planilhazinha. Quando eu acabei de fazer, foi umas par de folha, né? Eu comprei um livro caixa, cara, e ali eu anotei todas as minhas dívidas, todas. Quando eu vi o final, eu falei: cara, é só Deus mesmo, né?
E aí eu comecei, né? Então eu fiz as recorrentes, a entrada, e aí eu ia pagando as recorrentes, e o que sobrava uma coisinha, eu ia lá, pegava uma dívida daquela e ia pagando. E olha que interessante, o que eu fiz? Eu liguei para todo mundo que eu devia. Falei, cara, eu mudei de vida, estou indo para a igreja agora, eu vou te pagar um dia, me aguenta aí que daqui 3 meses eu te procuro. E eu ia pedindo um prazo para um prazo para outro, eu acertava com um, acertava com o outro. Todo dia eu orava naquele livro. Eu chegava no trabalho, pegava aquele livro, todos os dias eu orava. Senhor, é o Senhor que vai me dar graça, é o Senhor que vai me dar graça. E aí eu comecei a ler um livro, Finanças à Luz da Bíblia. E você foi trabalhar com o quê? Aí, com carro ainda, Com carro. compra e venda de carro, compra e venda de carro. E aí foi quando eu comecei, quando começou esse processo de restauração ministerial e financeira, daí foi quando eu comprei meu primeiro carro e comecei a alugar. Né? Eu vendia, eu tinha 3, 4 carrinhos velhos que eu comprava e vendia. Aí naquela crise de 2008, aí foi quando eu vendi esses carrinhos e comprei um e comecei a locar. Né? Aí eu comecei esse meu negócio com uma empresa de um carro. Nossa. Né? Aí eu e minha esposa tinha que escolher, ou andar com o carro ou alugar. Né? Então, por muito tempo a gente alugava, né? Alugava o carro ali e ficava a pé para poder pôr a renda desse carro. Depois de um foi para 2, foi para 3, e Deus foi abençoando e a gente foi pagando nossas contas. E interessante que, voltando um pouquinho, nesse livro Finanças à Luz da Bíblia, 400 páginas. Eu já tinha lido umas 200. E, cara, não tinha encontrado nada que se aplicasse à minha vida. Era um livro, é um livro muito interessante. Inclusive, eu aconselho ele, né? Mas lá pela 200 e alguma coisa, eu me deparei com um testemunho, cara, parecia que o cara tinha pegado a minha história e colocado ali. E olhando para aquilo, esse cara tinha feito um compromisso. Ele estava muito endividado, assim como eu. E ele fez um compromisso, ele separou um valor X e disse assim, olha, isso aqui vai ser o meu dízimo. Até as minhas coisas ficarem em dia. Cara, literalmente eu fiz aquilo. Na época eu lembro que era R$200. Eu separei um valor de R$200 e disse assim, esse aqui vai ser o meu dízimo. E todo mês eu separava esses R$200 e entregava como dízimo ali na igreja. Confesso que tinha meses que eu falava, cara, isso aqui dá para pagar a água, dá para pagar a luz. Mas eu deixava a conta de água, deixava a conta de luz e entregava aquele valor. Joel, cara, as pessoas às vezes têm dificuldade quando você fala sobre finanças, né? Quando você fala sobre dízimo, sobre oferta, as pessoas têm muita dificuldade em aceitar isso. Mas literalmente é Malaquias 3, né? Fazei prova de mim, os abrirei as comportas dos céus, né? Deus, de fato, é isso que ele fez na minha vida. E fomos pagando. E a médio prazo a gente conseguiu honrar todos os nossos compromissos. Todos. E a gente foi crescendo. Né? E aí vocês continuaram com a locadora? Continuamos com a locadora. Veio os filhos, mais, veio né? Filhos, já tinha... Veio os filhos, já estávamos firmes na igreja. Veio os filhos. E como que vocês estavam como casal? Já nessa época estava top, já. Já estávamos vivendo, de fato, os planos de Deus. Né? Minha esposa sempre foi uma mulher guerreira, né? Então ela pegava comigo tudo que nós construímos hoje, claro que é graças a Deus, né? Sim, aham. Mas a minha esposa participou de cada momento. Eu me lembro que a gente, né, já tinha 2 ou 3 carros e a gente locava, cara, e os carros chegavam muito sujos. Era eu e ela que ia lavar os carros. Para a gente economizar o dinheiro do Lava Jato, nós é que lavávamos os carros, né? Eu ia levar carros, às vezes, para cidades vizinhas, ela me deixava no trevo, eu pegava carona, né, para ir buscar o carro que tinha locado, ou às vezes levava o carro, voltava de carona. Então, assim, era bem... Foi muito difícil, né? Mas muito gratificante também. Né? Então, hoje, eu posso, de fato, dizer que eu tenho uma esposa de ouro, né? Uma mulher que realmente me auxiliou, né? Em todo o tempo. Né? Em todo o tempo. Então, realmente, ela faz parte de cada uma dessas conquistas, né? Não tem mérito nenhum só meu ali, né? Mérito é de Deus e nós construímos de fato junto. Que bacana. Hoje, então, vocês têm a locadora? Sim, hoje nós temos a locadora de veículos, né? Nós temos Goiuerê, que é a nossa matriz financeira. Aí nós temos uma filial em Campo Mourão e uma filial em Toledo, da nossa locadora de veículos. E a gente atende mais de 80 cidades. A gente tem aí 80 lojas virtuais, digamos assim. Nossa, são mais de 80 cidades que a gente atende através da nossa locadora. E em 2000 e
2019. E em 2019 nasceu a Tessalec, que significa prosperidade com justiça, né? Que é a Seminovos, Nova Fantasia Seminovos Redcar. Né? Então, em 2019 nasceu uma outra empresa dentro da locadora, que é a nossa revenda de veículos. Né? Então, hoje nós temos a locadora e temos uma revenda, uma filial aqui em Camorão e uma filial em Toledo. Inclusive, a gente finalizou agora uma reforma lá. Nós somos loja conceito, né, em toda a região. Que bacana. Hoje é uma das maiores. É a primeira concessionária, né? A primeira concessionária de seminovos de todo o Paraná. Né? Nesse segmento de seminovos, nós somos a primeira concessionária. É uma ideia diferente. Né? Então, é uma loja que vende seminovos, que vende usados, mas com toda a estrutura, né? E com todo o atendimento e com todo o know-how de uma concessionária de fato. Olha. Né? Então, os clientes ficam encantados ali com o que a gente tem ali. E agora nós vamos replicar esse case aqui em Campo Mourão. Vamos iniciar também essa remodelação aqui da marca, né? Vamos investir aqui na cidade também. Mas Toledo acabou de terminar, né? A gente sendo redundante aí, finalizamos agora a reforma. Então, literalmente, uma loja conceito, ficou fantástica. E é interessante que assim, até as próprias concessionárias de bandeiras, né, tradicionais aí estão se movimentando lá na cidade, iniciaram as reformas, tem 2 ou 3 que iniciaram as reformas também, justamente porque viram, né, o impacto que a nossa empresa causou lá na cidade, sabe? Que legal. Então hoje a gente caminha aí para ser a empresa mais lembrada ali em Toledo e toda a região também, quando se fala sobre os seminovos. A locadora tem quantos carros hoje? Cara, estamos liberando 200. E a loja de usado? Aí nós temos um estoque de 40, 50 carros em Toledo e um estoque de mais 20 carros aqui em Campo Mourão. E do primeiro carro de aluguel até hoje faz quanto tempo? Foi em 2008, né? Então nós estamos aí com 18, vai dar 13, é isso? 19, 20, 21, 22, 14. 14 anos. E esse tempo inteiro com Cristo? Esse tempo todo com Jesus. Fez a sua teologia? Sim. Nesse tempo? Fiz teologia também nesse tempo, né? Fiz no seminário Stebap, né? Em Toledo, inclusive fiz em Toledo. E depois a gente fez a complementação aqui por Cianorte, o seminário presbiteriano. E hoje somos aí pastores, né? Ô Anderson, deixa eu te fazer uma pergunta. Você comentou muito da sua mãe nos Estados Unidos. Sua mãe separou do seu pai? Separou. Que interessante, né, Joel? O que eu fiz com a minha esposa, eu estava sem Jesus, eu estava justamente replicando toda a história do meu pai. Né? Meu pai militar e homem muito violento, né? E assim, então meu pai tinha muitas amantes. Né? Eu descobri irmãos agora, depois de adulto. Nossa! Meu pai teve muitos filhos fora do... Muitos não, alguns, né? Até onde eu sei, são 3. Né? 3 ou 4 filhos fora do casamento. Então, assim, minha mãe sofreu muito, né? Eu cansei de ver minha mãe sendo agredida fisicamente pelo meu pai, né? Isso desde criança, né? Então, quando ela foi para os Estados Unidos conosco a primeira vez, em 2008 a gente foi, né? A primeira vez, nós voltamos, né? E ela voltou também. E ela, né, trabalhou muito. O dinheiro que ela trouxe, ela deu. Meu pai perdeu tudo. Meu pai era, né, viciado em jogo. E continuava com as agressões, né? Continuava com outras mulheres, né? Tendo famílias paralelas, né? E daí ela voltou para os Estados Unidos mais uma vez. No ano seguinte, ela tentou ir para os Estados Unidos e ela foi deportada, né? E aí, como ela foi deportada, ela tinha muito medo dele de voltar para casa, né? Aí ela ficou, conheceu, alguém ajudou ela, né, em Minas Gerais. Ela ficou escondida ali uns 60 dias até ela conseguir entrar nos Estados Unidos pelo México. Aí ela foi para os Estados Unidos novamente pelo México e ficou lá longos anos, né, até ela se regularizar. Então, sem ela vir para o Brasil, ela ficou mais de... Minha mãe ficou uns 12 anos sem vir pro Brasil. Aí foi quando ela separou do meu pai, né? Sim, E aí todo esse processo até ele aceitar de fato essa separação e da forma como foi, né? Porque para ele foi um baque, né? Essa forma como ela saiu de casa, como ela deixou, né? Mas como filho mais velho, eu via tudo aquilo e ao mesmo tempo que eu queria minha mãe de volta em casa, né? Ao mesmo tempo eu não queria,
né? Porque eu conhecia a história dela, né? Sim. Eu tinha acompanhado tudo aquilo. Então, ela estando lá, a gente acabava dizendo, mãe, vai viver sua vida, né? Ô Anderson, você viu seu pai agredindo a sua mãe, e ali como criança você deve ter sofrido muito. Sim. E quando você agrediu a sua esposa, tendo a possibilidade da sua filha, né, naquele momento ver, não passava lembrança, ou você não assimilava isso com o que o seu pai fazia? Sim, isso, você consegue assimilar isso depois, né? No momento da agressão, não. Né? No momento da agressão você não pensa em nada. Mas depois sim. Né? Depois da agressão você falava, puxa, o que eu fiz? Né? Eu vi isso acontecendo e eu havia prometido, né? Que eu vi aquilo, eu havia prometido disso, olha, eu nunca vou fazer isso. Né? Eu não quero isso para mim. Né? E, cara, se você não conhecer Jesus, literalmente você vai replicar aquilo que você viveu. Né? Hoje as pessoas perguntam, muitas vezes assim, até a gente brinca na igreja, né? O pessoal fala, não sei para quem que esse menino puxou, não sei para quem que essa menina puxou. Cara, é só você olhar para dentro de casa. A resposta está ali, está na sua casa. Porque quando você sai, quando você está na igreja, ou quando você está em algum local, cara, você vai lá, toma um banho, se troca, põe uma roupa bonita, passa um perfume, aí você vai ficar uma hora e meia dentro da igreja, legal, você consegue manter as máscaras, né? Você vai num ambiente, vai num restaurante, você consegue manter a máscara, mas e no dia a dia? Né? Então, o caráter dos seus filhos é formado dentro de casa. E hoje nós vemos muito os pais querendo terceirizar isso. Então, hoje a responsabilidade é de quem? Da escola. Né? Então, os pais terceirizam para a escola. Mas é interessante que se um professor corrige um filho, o pai, ao invés de apoiar, o que ele faz? Ele vai na escola tirar satisfação com o professor. Né? Ele vai lá tirar satisfação, viu? Por que você gritou com meu filho? Ou por que você colocou meu filho de castigo? Ou por que isso? Ou por que aquilo? E o filho vê tudo aquilo. O filho vê o pai sendo autoritário, vê o pai passando por cima de um professor como um trator. Sim. Cara, ele vai replicar isso. Mais cedo ou mais tarde ele vai replicar isso. Né? Então, então você que nos assiste aí, quando você perguntar para quem puxou, é só você olhar para dentro de casa, que com certeza você vai ver para quem ele puxou. Né? É automático. Joel, é simples. Tá? Uma criança, né, nasce no seio de uma família. Cara, quanto tempo ela fica ali? Até ela sair de casa? No mínimo 15, 16, 17 anos, até esse menino, né, ir viver a vida dele, até mais. Sei lá, uns 20 anos, até ele depois talvez ir estudar fora ou morar sozinho. Cara, então são no mínimo 20 anos em que a mente dele foi programada para replicar tudo aquilo que ele viveu dentro de casa. O maior tempo que ele vive é com os pais, está dentro de casa, ele está vendo. Né? Então ele vê o pai não tendo diálogo com a mãe. O que esse cara vai replicar lá fora? Esse cara não vai ter diálogo com ninguém. Ele vê a mãe, não sei, desrespeitando o pai. Né? Então vai achar normal uma mulher também fazer isso com o homem. Ou se for uma filha moça, a menina vai achar normal ela também desrespeitar a autoridade de um homem. Sim. Né? Sim. E vice-versa, o homem também. A sua falência, né, de repente você como homem, falando em ego, por achar que você não estava conseguindo ser bem sucedido. E ao contrário disso, né? Estava aumentando a sua dívida. Isso pesava na hora de você ter alguma atitude com a sua esposa? Sim. Endividado, né? Você está ali endividado. A grande verdade é que você está fracassado, né? Está vencido. Então, talvez naquela hora ali das agressões físicas e verbais, era a hora que você, né, crescia. Né? Tipo assim, olha, não, eu ainda tenho voz aqui, eu que mando, eu que faço. Mas a grande verdade... se fosse o único lugar que você tinha voz para você naquele momento. Né? Exatamente, isso mesmo. É um grande engano, né? O diabo realmente ele fantasia isso e infelizmente muitas pessoas caem nessa armadilha, né? De agredir, tanto fisicamente como verbalmente, porque as agressões verbais também são tão doloridas quanto as físicas, né? Sim, às vezes até pior. Né? Até pior, isso que eu ia falar agora. Eu acredito que talvez as verbais são ainda piores, né? Elas criam sequelas na alma, né? Então
se a pessoa não conhecer Jesus, ela vai carregar essa ferida para o resto da vida. Legal. Anderson, então saiu de um homem que era agressivo, que não conseguia ter sucesso, né, prosperidade, não tinha uma raiz, né, que não sabia se ficava no Brasil, se ficava nos Estados Unidos, para um pastor, hoje um servo, né? Servo de Deus. Até você comentou no início, e é um servo por amor. Eu acabei perguntando se você recebia alguma coisa ali da igreja. Você acabou comentando que não, né? Não, isso. Tem a sua empresa hoje. Podemos considerar ela bem-sucedida? Com certeza. Com certeza. Amém. É um ótimo marido? Com certeza. Pai? Acho que a esposa ela que tinha que responder isso aí, né? Não, mas eu acho que sim. Viu? Ela tá aqui só olhando, então pode responder. Olha a diferença, né? Com e sem Deus, né? Com e sem Deus. É a diferença muito grande. É transformador. É transformador. E aí você olha para tantas famílias, né? Pessoas que estão vivendo aquilo que eu vivi um dia, né? E aí você fala, cara, eu tenho a solução para essas pessoas, né? É Jesus. E é simples assim. Mas talvez, Joel, por ser tão simples, né? Por ser tão simples, as pessoas têm dificuldade em aceitar. Sim. Né? Eu digo assim, simples no sentido de entender que o remédio é Jesus. Né? Mas o que vai de fato levar você a ter sua vida totalmente transformada é o caminhar com esse Jesus. E aí isso requer renúncias diárias, né? É decisão, tá? Não é sentimento. As pessoas confundem muito Deus com sentimentos, tá? As pessoas têm, arrepiei, né? Claro que tem esses momentos de emoção, né? Mas quando eu senti, quando isso, cara, Jesus não é um sentimento, Jesus é uma decisão. O que Deus fez por nós entregando Jesus na cruz não foi um sentimento, foi uma decisão. Deus simplesmente, né, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, né, ele decidiu, falou, cara, estou decidido a salvar esse povo. E ele entregou Jesus. Né? Então, o ato de Deus foi um ato de decisão. Sim. Então, o nosso ato em relação a Jesus precisa ser o mesmo. Eu preciso decidir por ele. O Anderson, aproveitando a palavra decisão, você comentou toda a questão do momento difícil financeiro que você passou, né, antes de voltar para Deus, e aí você comentou aquela questão do dízimo. Sim. Que você estipulou um valor que você ia estar ofertando, ia estar dizimando, né, devolvendo. Esse valor você não sabia quantos que você ganhava, por isso que você assim, porque o que eu ganhava, eu sabia o que eu ganhava, né? Mas o que eu ganhava não cobria o que eu gastava. Então, por exemplo, eu ganhava ali 10 mil, né? As minhas despesas mensais eram 9, me sobrava 1.000. Então, literalmente, eu ganhava 1.000, certo? Então, o que me sobrava era 1.000, né? E esse 1.000 eu pegava, mas eu devia 500 mil. Então, esse 1.000, diante de 500 mil, não era nada. Mas eu pegava esses 1.000, ia lá, procurava uma dívida de 200, 300 e pagava, ia pagando. Então, por isso, nesse primeiro momento, eu fiz esse propósito de entregar uma oferta como se fosse o meu dízimo. Né? Entendi. Porque, assim, o que eu ganhava, né, literalmente, não me sobrava aquilo. Então, eu precisei ter uma decisão de separar um valor. Né? E aí, quando a gente conseguiu pagar todas as contas, aí sim, a gente falou, não, agora eu tenho aqui o que eu estou ganhando. Então, agora nós vamos dizimar em cima daquilo que a gente está ganhando. E interessante que houve um momento da nossa vida, Joel, que a gente ofertava 2, 3, 4 vezes mais do que o dízimo. Nós entregávamos o nosso dízimo e ofertávamos valores 3, 4 vezes maiores. Até porque a oferta e o dízimo são diferentes. São duas coisas diferentes, exatamente. Isso o tempo não falou, outra vez não podemos falar sobre isso, mas são duas coisas diferentes. Né? O dízimo você devolve, né? O dízimo você devolve para proteger os 90% que Deus deixa contigo. Sim. Agora, se você quer ir além, você oferta. Cara, quer experimentar algo sobrenatural, é você ofertar. Então, a fase de maior crescimento da nossa empresa foi justamente nessa fase onde nós ofertávamos muito. Né? Então, a gente ofertava valores assim maiores do que o nosso dízimo e a gente experimentou um crescimento estrondoso na empresa. Que benção, que benção. E hoje, né, vamos falar um pouquinho disso. Como você se vê em relação a ofertar no reino de Deus? Gratificante. Legal. Né? Hoje a gente não temos dificuldade nenhuma com oferta. Né? Só que assim, é algo que
precisa partir de Deus, né? A gente, claro que assim, ó, por exemplo, o dízimo é outra coisa que você não tem que sentir, é uma decisão. Então eu decido, né? Eu decido dizimar. A oferta é a mesma coisa, eu decido ofertar. Aí a oferta ela abre várias vertentes, né? Eu posso ofertar na igreja, eu posso ofertar na vida de um irmão, eu posso ofertar para alguém que eu sei que está passando uma necessidade. E aí você já acaba entrando no campo da generosidade, né? Você acaba se tornando uma pessoa generosa. Mas quando a gente se fala de ofertas em valores mais expressivos, são ofertas assim que a gente sempre ora a Deus para Deus confirmar isso no nosso coração, né? Tanto no meu coração como no coração da minha esposa. E é sempre fantástico como Deus faz isso, né? Eu sinto no coração de ofertar valor X para alguma determinada instituição. Eu vou falar com a minha esposa, ela fala, não, Deus falou comigo também, então a gente faz isso, né? Então é muito bacana isso. Hoje nós temos missões, por exemplo, no Nordeste que a gente auxilia, né? Eu não costumo falar sobre isso, eu nem gosto muito de falar os locais que a gente oferta, né? Mas teve pessoas, né, que a gente pagou tratamento inteiro de pessoas que fez dependentes químicos, né? No Nordeste que ficaram, pastores de lá que a gente acaba auxiliando. Então, mas isso é muito gratificante, né? É maravilhoso. Tempo depois, né? assim, a pessoa te ligar e falar, olha, eu quero te agradecer. Pessoa que você não conhece. Eu quero te agradecer, eu fiquei um tempo internada, né? Então a pessoa liga se apresentando quem que é. Cara, isso é muito legal, é muito bacana. Mas, Anderson, é legal essa questão, né? A gente não precisa ficar falando para as pessoas quem você ajuda. Mas eu passei por uma situação esses dias onde a minha esposa praticamente perdeu a vida e Deus foi lá e deu ela de volta para nós. E como gratidão, eu resolvi ajudar um lar aqui de Campo Mourão, né, o Lar Miriam. E Deus me incomodou. Deus me incomodou muito. No sentido que tem muitas pessoas querendo ajudar, mas não estão tendo tempo, não estão conseguindo. Pensei, nossa, eu acho que eu vou ser até egoísta. Por quê? Se eu for, eu vou levar um valor. Mas se de repente eu conseguir chamar mais pessoas, eu vou levar um valor diferente. Sim. Né? E foi interessante isso, porque eu fiz ali um videozinho, coloquei ali nas minhas redes sociais, meio-dia, né, informando que eu ia levar isso às 6:30 da tarde. A gente arrecadou R$5.600. Nossa, que legal. Né? E aí eu não falo isso para engrandecer o Joel. Mas eu falo assim, em relação ao que eu ia levar a Joel, é muito pequeno. Pelo que Deus fez através de tantas pessoas que às vezes que não tinha tempo para ajudar, conseguiram ajudar. E o mais importante, quem foi beneficiado? Aquelas crianças que estavam lá praticamente sem leite, sem comida. Então, essa questão, assim, eu vejo um pouquinho diferente até. Você não deve sair falando, né? Quem que é a pessoa, o que tal. Mas eu acho interessante quando puder divulgar, chamar mais pessoas, porque o beneficiado é aquela pessoa que Deus está ali preparando, né? Sim. É bem legal. Mas é bacana. Essa questão da oferta é fantástico, né? Ajudar o próximo, né? Atos 20:31, se não me engano, né? Melhor dar do que receber. Isso é extraordinário, né? Então, realmente gera em nós um sentimento de gratidão. Anderson, deu o nosso tempo. Legal. Ó, muito legal essa história. Parabéns mesmo pelo testemunho. Fico mais feliz ainda pelo testemunho de agora, o atual. Né? Que é com Cristo. Parabéns para sua esposa por ter aguentado firme naquele momento. Né? Realmente, ali Deus tinha um propósito para vocês. Não seria qualquer mulher que ia ficar contigo nesse momento, né? Por confiar em Deus, demorou. Sim. Né? É bom as pessoas entenderem que demorou, mas confiou, hoje confia plenamente no Senhor, né? Colocar a sua empresa realmente na direção de Deus, isso é muito importante. Uma coisa que eu tenho costume de falar é o seguinte, a gente fala assim, a nossa empresa é do Senhor, mas a gente não quer prestar conta com Deus. Prestar conta com Deus, exatamente. Então, isso é importante. Parabéns, né? Que Deus continue te abençoando no seu ministério, na sua vida profissional, sua vida familiar, sua vida espiritual. E para a gente finalizar, eu quero te pedir uma palavrinha sobre casamento. Casamento. Cara, é tudo de bom. É tudo de bom. Hoje a gente vive momentos assim especiais. E você que nos assiste, minha palavra para você é persista, né? Não desista. Eu sempre aconselho os casais que nós aconselhamos hoje. Às vezes a pessoa chega ali querendo
se separar por algum motivo. Cara, quando a gente se separa, por qualquer motivo que seja, isso significa, no mundo espiritual, é uma guerra que você não venceu. Sim. Se você está separando, por qualquer motivo que seja, automaticamente é uma guerra que você não venceu. Quando você se separa, automaticamente ninguém fica sozinho. Você vai conhecer outra pessoa, vai morar junto de novo, vai casar junto de novo, e aí vai acontecer o quê? Você tem essa guerra que não foi vencida. E você vai se deparar com a mesma situação no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto casamento. Então resolva o problema no seu casamento e viva os melhores dias do seu casamento. Tudo que você viveu até hoje não se compara com aquilo que Deus tem para você e para sua esposa. Eu sou grato a Deus pela vida da minha esposa, pela minha família, a mulher que ela é, sempre ao meu lado. E olha só, Jorge, a gente trabalha junto, hein? O dia inteiro. O dia inteiro. Cara, e o pessoal fala assim, viu, como é que vocês dão conta o dia inteiro? Tá na igreja junto, tá no trabalho junto. Eu falo, cara, é amor, né? É amor. Mas literalmente, a gente vê assim, muitos casais que não conseguem, trabalhar juntos. Nós trabalhamos juntos, estamos na igreja juntos, a gente faz tudo juntos. Então, assim, realmente porque nós temos Jesus no nosso casamento. Então, acredite, acredite no seu casamento. Tenho certeza que Deus tem um plano, um propósito para você que nos assiste. Se entregue a Jesus, não fique lutando. Por mais que demorou, no meu caso demorou, Joel, um tempão, mas eu vejo da seguinte forma: o quanto antes nós aceitarmos o processo de Deus para as nossas vidas, mais cedo você será abençoado, mais cedo você será de fato transformado. Aí a pessoa fala, mas não tem um propósito, não tem um tempo. Cara, tem um tempo, mas foi o que eu disse, está relacionado à decisão. Sim. Tá? O apóstolo Pedro diz que Deus é longânimo. Então, por isso, eu entendo o seguinte, ele é longânimo, ele vai te dando outras oportunidades. Mas, cara, se eu abraçar a oportunidade hoje, se eu abraçar ela hoje, amanhã algo já pode ser diferente da minha vida. Daqui um ano, então, cara, para que ficar esperando outras oportunidades para daqui um ano? Então, cara, abrace essa oportunidade de ter Jesus na sua vida hoje, não deixe para amanhã. Aí você vai ver a sua vida transformada, seu casamento abençoado. Conflitos existem, claro que existem, mas com Jesus você vence todos eles e você também pode ter uma família tão abençoada quanto eu tenho hoje. Amém. Joel, obrigado mais uma vez, cara. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe também os seus negócios, que Deus abençoe o programa, que Deus abençoe o pessoal que está assistindo aí. Foi realmente um prazer estar aqui com você. Que legal. Pessoal, fiquem com Deus e Jesus te ama.